Bem-vindo ao Conversa de IA. E aí, tudo beleza? Hoje o papo é sério, viu? Daqueles que a gente precisa encarar de frente mesmo. Vamos investigar a fundo o crescimento, que é bem preocupante, de grupos extremistas e neonazistas aqui no Brasil. A gente se debruçou sobre um monte de material para essa conversa, tá? Tem pesquisa acadêmica, tem reportagem, dados de ONGs e até uns documentos históricos para a gente tentar entender de onde isso tudo veio. Ok, vamos desempacotar isso. A nossa ideia aqui é, mapear o tamanho desse problema, né? Sacar como ele se encaixa na política mais recente, onde é que estão as raízes históricas disso tudo e, claro, como isso bate em cheio nos debates do nosso dia a dia. O caso das cotas raciais, por exemplo. A gente quer oferecer uma visão clara, sabe? Amarrando as informações que a gente recebeu das fontes. Prontos para esse mergulho? Bom, para começar, não tem como falar disso sem falar de uma pessoa-chave, a Adriana Abreu Magalhães Dias, uma antropóloga, cientista social, que ficou conhecida como a caçadora de nazistas. O trabalho dela começou lá no início dos anos 2000, na Unicamp. Ela já estava fuçando esses movimentos supremacistas que já estavam pipocando na internet brasileira naquela época. Exato. E que trabalho fundamental dela, né? A Adriana não só identificou, como ela mostrou um crescimento que, olha, assusta pra caramba. O monitoramento que ela fazia pegou um salto impressionante. Pensa assim, em 2015, ela identificou 72 dessas células neonazistas, que são tipo pequenos grupos organizados com essa ideologia. Sabe pra quanto pulou em 2022? Mais de 1.100. Nossa! Mais de 1.000. 1.117, para ser exato. Um aumento assim de mais de 1.400%. É muita coisa. E ela fazia isso na raça mesmo, sabe? Monitorando rede social, fórum escondido na internet, até Deep Web. Ela manjava de programação, o que ajudava demais nessa caçada digital. E não era só pesquisa acadêmica, né? Tipo, para publicar artigo e tal. Era um ativismo digital pesado mesmo. Ela imprimia tudo, para garantir que tinha cópia física se o conteúdo saísse do ar, sabe? E denunciava direto para derrubar os sites, os perfis. Foi numa dessas investigações, em 2021, que ela deu de cara, quase sem querer, com uma carta de 2004 do Jair Bolsonaro, que na época era deputado federal, num desses sites extremistas. E a carta fechava com uma frase, uma frase forte: "Vocês são a razão da existência do meu mandato." Impactante, né? E aqui a coisa fica realmente interessante, porque essa carta ela dialoga direto com uma análise que a Adriana já vinha fazendo há tempos. Com base nesse crescimento todo da atividade online desses grupos, ela já alertava o companheiro dela, Marcelo Iga, contou isso depois, sobre a possibilidade real, concreta, de um governo de extrema-direita chegar ao poder no Brasil. Caramba, ela já estava vendo isso. Já. Uma análise que, olhando para trás agora, né, se mostrou bem precisa com a eleição de 2018. Claro que um trabalho corajoso desse jeito teve um preço alto para ela. Ela sofreu muitas intimidações, recebeu ameaça por e-mail, por telefone. Não foi nada fácil. E é muito importante a gente lembrar da outra grande luta da Adriana, né? Além dessa caça aos nazis, ela tinha osteogênese imperfeita, aquela condição que o pessoal chama de ossos de vidro. Imagina, ela teve centenas de fraturas na vida, passou por dezenas de cirurgias. Mas isso virou combustível para ela lutar pelos direitos das pessoas com deficiência. Ela fundou o Instituto Bareque, que ajuda associações de pessoas com doenças raras, foi peça-chave na criação de leis importantes sobre o tema e chegou a falar no Supremo Tribunal Federal, STF, defendendo o direito ao aborto para meninas e mulheres com deficiência em casos específicos. Marcelo Iga disse uma coisa que resume tudo. Ela tinha doença de ossos de vidro, mas era inquebrantável, uma força da natureza mesmo. Infelizmente, a Adriana faleceu em janeiro de 2023 por causa de um câncer no cérebro, né? Mas deixou um legado gigante. O trabalho dela, e aí somando com os dados de ONGs como a SaferNet Brasil, pinta um quadro bem claro dessa ascensão neonazista e como ela está conectada com o cenário político recente. A SaferNet mostrou um pico absurdo na criação de páginas neonazistas em outubro de 2018, justamente o mês da eleição presidencial daquele ano. Foram 441 novas páginas.
Só para comparar, em maio de 2020 surgiram 204 páginas novas. Em maio de 2019 tinham sido 42. E em maio de 2018 só 28. A diferença é brutal. Nossa, é muita diferença mesmo. E a Sefernet foi bem direta na análise deles, viu? Apontar uma relação causal com o discurso que vinha do governo Bolsonaro na época. Eles disseram que as reiteradas manifestações de ódio têm empoderado as células neonazistas. Bem direto ao ponto. O que é fascinante e ao mesmo tempo assustador aqui é como algumas plataformas digitais viraram tipo um terreno fértil para isso tudo, né? O Telegram é um caso clássico disso. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, junto com o The Intercept Brasil, mostrou mais de 35 mil usuários brasileiros em canais abertos de neonazismo. 35 mil, só no Brasil. Só no Brasil, em canais abertos. Isso é quase 2/3, 64% de todos os membros desses grupos na América Latina inteira. E 64% também de todo o conteúdo compartilhado. É muita coisa concentrada aqui. Mas por que o Telegram especificamente? Então, tem alguns motivos. É fácil de achar esses grupos lá dentro. A moderação é quase zero, praticamente inexistente. E tem um detalhe crucial. Durante a pandemia, lembra? Muitos grupos anti-vacina cresceram demais ali. Para muita gente, esses grupos acabaram servindo de topo de funil. Sabe como é? Uma porta de entrada para conteúdos ainda mais radicais. A pessoa entrava no grupo anti-vacina e, de repente, estava exposta a outras ideias ali. Caramba, quer dizer que a própria plataforma começou a empurrar as pessoas para isso? Não era só o usuário procurando. Pois é, a situação escalou feio. Segundo a reportagem do Intercept, em 2024, o algoritmo do Telegram mudou. E aí ele passou a recomendar ativamente canais com conteúdo parecido com o que a pessoa já seguia. Como assim recomendar? Tipo, você pode gostar também de? Exato. Ou seja, quem estava num grupo anti-vacina ou em algum grupo com discurso de ódio qualquer, passou a receber sugestão para entrar direto num canal neonazista. Pá, na sua cara. O pesquisador Ergon Kugler, da FGV, disse uma coisa muito forte sobre isso, que essa mudança transforma a radicalização em produto. Em produto, nossa. E tem mais. Para quem paga a versão premium do Telegram, a plataforma entrega ainda mais sugestões desse tipo. Basicamente, né, a plataforma acaba lucrando com a disseminação desse tipo de conteúdo tóxico. É complicado. Faz todo sentido, mas o que exatamente, segundo o que a gente levantou nas fontes, atraía esses grupos especificamente para a figura do Bolsonaro? O material que a gente analisou aponta muito para o discurso que era visto como racista, anticomunista, pró-armas, contra a comunidade LGBTQIA+, e os exemplos são bem concretos, né? A gente viu discussões no Stormfront, que é um dos maiores fóruns neonazistas do mundo, comemorando a vitória dele em 2018. O título do tópico era literal: Bolsonaro wins Brasil. Tipo, Bolsonaro vence no Brasil. Sim, e é curioso ver as nuances, até dentro desses espaços. Mesmo lá no Stormfront, rolavam críticas, por exemplo, à aproximação do Bolsonaro com Israel. Isso bate de frente com a ideologia antissemita deles, né? Mas acabava prevalecendo uma visão mais pragmática, sabe? Um usuário brasileiro chegou a escrever algo tipo: ele é ruim na questão judaica, mas pelo menos está colocando descrédito na mídia e isso abre a porta para o nosso movimento. Entendi, tipo, mal necessário para eles. Exato. Existia ali uma percepção de que ele poderia ser útil para a causa deles. Alguns até o viam como um nazista disfarçado, segundo as fontes que a gente consultou. E tem toda aquela discussão sobre os símbolos, né? Os tais apitos de cachorro, dog whistles. Um conceito que o pesquisador David Niemeyer explicou bem. São aqueles sinais que, para a maioria das pessoas, passam batido, mas que, para esses grupos, têm um significado bem específico, uma mensagem cifrada. Lembram daquele gesto de ok com a mão, que foi apropriado como símbolo supremacista branco? Um apoiador fez o gesto ao lado do Bolsonaro no Palácio da Alvorada, numa foto que circulou bastante. Sim, esse caso foi bem comentado. E teve também um episódio do brinde com um copo de leite, numa live. Leite. Que é outro símbolo usado por supremacistas brancos nos Estados Unidos para exaltar a pureza racial branca,
Para muita gente é só leite, mas para eles. E além dos gestos, as falas dele repercutiam muito nesses meios. Aquela declaração antiga dizendo que os filhos dele não corriam o risco de namorar mulheres negras porque teriam sido muito bem educados. Pesadíssimo isso. Demais. Ou a fala de que as minorias teriam que se curvar às maiorias ou simplesmente desaparecer. Ou quando ele afirmava que o Estado brasileiro seria cristão, ignorando completamente que o Estado é laico. A oposição ferrenha e declarada às cotas raciais, citações a Mussolini. Ele até chegou a receber apoio explícito de figuras como o David Duke, que foi líder da Ku Klux Klan, a KKK, lá em 2018. É verdade que a campanha dele na época refutou publicamente esse apoio do David Duke, né? Precisa ser dito. Sim, refutou. Mas o estrago da associação para certos grupos já estava feito, entende? Sem falar naquela declaração chocante lá dos anos 90, né? Falando abertamente sobre a possibilidade de uma guerra civil no Brasil e que seria preciso matar uns 30 mil, começando pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC. É muito forte ouvir isso. E essa conexão toda não surgiu do nada em 2018, viu? As fontes mostram que já em 2011, usuários lá do Stormfront estavam convocando um ato de apoio ao Bolsonaro em São Paulo. A própria Adriana Dias analisava que ele funcionou como um fator agregador para esses grupos, que antes eram mais espalhados, mais desorganizados. Ele meio que deu uma liga para essa galera. A pesquisadora Isabela Calil também pontuou algo interessante. Mesmo que alguns neonazistas mais radicais tenham se sentido meio decepcionados depois, porque talvez esperassem políticas ainda mais extremas do governo, esses grupos continuaram se sentindo representados e permaneceram à disposição, sabe? Prontos para agir. Entendi. E a gente não pode esquecer o caso do Roberto Alvim, né? Que foi nomeado secretário especial da Cultura e foi demitido logo depois de fazer um discurso que copiava frases inteiras do Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler. Foi um escândalo gigantesco. Nossa, esse caso foi marcante mesmo. Mas olha só, essa história toda de extremismo de direita no Brasil não começou ontem, né? De jeito nenhum. Tem raízes bem mais antigas. Se a gente volta lá para os anos 30, encontra a Ação Integralista Brasileira, a AIB, liderada pelo Plínio Salgado. Era um movimento ultranacionalista, com uma inspiração bem clara no fascismo italiano do Mussolini, fortemente anticomunista. O lema deles era Deus, Pátria e Família, um lema que a gente ouve ecoar até hoje, né? E tinham aquela saudação Anauê, com o braço estendido, bem no estilo fascista. E agora segura essa informação, que talvez muita gente não saiba. O Brasil teve a maior seção do Partido Nazista Alemão, o NSDAP, fora da Alemanha. O quê? O Partido Nazista mesmo, oficial. O próprio, oficialmente. Chegou a ter quase 3 mil filiados, 2.900 para ser mais preciso, e operou legalmente aqui no Brasil entre 1928 e 1938, presente em 17 estados brasileiros. Começou meio que para arrecadar dinheiro para o partido lá na Alemanha, mas rapidinho virou uma máquina de propaganda ideológica nazista aqui dentro. Usavam a estrutura das comunidades alemãs no Brasil, sabe? Com jornais e tudo, tipo um chamado Aurora Alemã. E olha que interessante, eles tinham uma relação bem próxima com os integralistas da AIB. Chegaram até a dividir sedes em alguns lugares. Eram parças, digamos assim. Bah, essa eu não sabia mesmo. Quase 3 mil nazistas filiados legalmente no Brasil. E como é que isso acabou? Foi em 1938, com o golpe do Estado Novo do Getúlio Vargas. O Vargas dissolveu todos os partidos políticos, né? E criou uma lei de nacionalização que proibia atividades políticas por estrangeiros. Isso atingiu em cheio tanto a AIB quanto o Partido Nazista aqui. Tiveram que fechar as portas. Mas a relação do Vargas com a Alemanha nazista era meio complicada, né? Tem registro de telegrama dele dando parabéns para o Hitler pelo aniversário em 1941, já no meio da guerra. Era complexa, sim. Uma relação pragmática com interesses econômicos, mas também com alguma afinidade ideológica ali no meio. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, a derrota do eixo, Alemanha, Itália, Japão, e o fascismo virou meio que palavrão no mundo todo, né? Ficou feio ser fascista. O Plínio Salgado, líder integralista que tinha ido para Portugal durante o Estado Novo, voltou para o Brasil.
E aí ele fundou um novo partido, o Partido da Representação Popular, o PRP. Era, na essência, o velho integralismo com uma roupagem nova, sabe? Sem aquela estética fascista tão óbvia, mas com as mesmas ideias por baixo. Uma recauchutada, então. Basicamente. E esses integralistas, ou ex-integralistas, tiveram seu papel depois. Eles apoiaram o golpe militar de 1964. O próprio Plínio Salgado entrou para a Arena, que era o partido da ditadura, e era considerado da linha dura lá dentro. Chegava a criticar os militares por serem brandos demais. A influência direta deles no regime não foi gigantesca, mas nomes importantes que passaram pelo governo militar, tipo o ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, tinham ligações passadas com o integralismo. A semente estava ali. E aí, chegando mais perto da nossa época, na redemocratização, anos 80, 90, o que aconteceu com essa extrema-direita? Ela ficou mais escondida, foi isso? Surgiram aqueles grupos tipo os carecas do ABC, mais na linha do neofascismo, dos skinheads, né? Ataques violentos e tal. Teve também aquele caso bem rumoroso da editora Revisão, do Siegfried Ellwanger, lá do Sul. Ele publicava livros negando o Holocausto. Sim, lembro bem. Ele acabou sendo condenado pelo STF por racismo, né? Antissemitismo é racismo. Exato. E lembro do episódio em que o estande dele foi atacado por grupos antifascistas numa feira do livro em Porto Alegre, lá por 2000. A confusão foi grande. A nota que a editora soltou na época, reclamando de violência e ignorância, nossa, soa familiar com os discursos que a gente ouve hoje quando esses grupos são confrontados. É um padrão que se repete, né? A vitimização. Tentaram até legalizar um partido nazista nessa época, mas a justiça barrou ainda bem. Nesse período, figuras como Enéas Carneiro, com o seu Prona, Meu Nome é Enéas, acabaram atraindo parte desse eleitorado mais radical que estava meio órfão de representação. Exato. E foi só em 1989, com a nova Constituição já em vigor, que a prática do nazismo foi finalmente definida como crime no Brasil, na lei antirracismo. Beleza, a gente viu essa linha histórica e a conexão com a política recente. É bastante coisa. Mas como isso tudo esbarra num debate tão presente hoje, como é o caso das cotas raciais? A gente usou como referência um livro bem legal chamado Impacto das Cotas, organizado pelo Luiz Augusto Campos e pela Márcia Lima. Só para dar o contexto rápido, o Brasil tem mais da metade da população que se declara negra, somando pretos e pardos, fora os povos indígenas. Mas historicamente esses grupos foram, e ainda são em muitas áreas, muito pouco representados nas universidades públicas, por exemplo, uma subrepresentação gritante. E as cotas vieram justamente para tentar corrigir ou pelo menos diminuir essa distorção histórica brutal. A Lei 12.271, de 2012, que foi atualizada agora em 2023, foi um divisor de águas nisso. Os dados são muito claros, não tem como negar. O perfil de quem entra nas universidades federais mudou pra caramba. A porcentagem de estudantes negros e indígenas saltou de uns 31% em 2001 para mais da metade, 52,4% em 2021. Mais da metade? Sim. E olha que interessante também. A participação de alunos das classes D e E, que são as mais baixas na pirâmide de renda, também cresceu demais. Foi de 20% para 52% nesse mesmo período. Foi uma democratização real do acesso à universidade pública. Isso é resultado de décadas de luta dos movimentos sociais, né? Figuras históricas como o Abdias Nascimento já falavam em ações afirmativas lá nos anos 80. Não é de hoje. E aquela conversa que sempre rola, né? Ah, mas cotista baixa o nível da universidade. Isso cai por terra quando a gente olha os dados de verdade, né? As pesquisas mostram consistentemente que o desempenho acadêmico de quem entra por cota é muito parecido com o de quem não entra por cota. É um mito que já foi derrubado várias vezes. Exatamente. Mito derrubado pelos fatos. Mas é aqui que a coisa fica tensa e se conecta de novo com o extremismo que a gente está discutindo. As cotas viraram um alvo preferencial de ataques, de fake news, de desinformação. É impressionante, a gente vê setores da classe média que às vezes reproduzem aquele discurso do ressentimento, sabe? Da vaga roubada. Aquela ideia de que meu filho estudou tanto e não passou por causa da cota do outro. O tal do Enzo Gabriel prejudicado. Isso. O Luiz Augusto Campos, um dos organizadores do livro, analisa como essas críticas, muitas vezes, são usadas de forma estratégica por quem quer, na verdade,
é cortar o financiamento público das universidades. Usam a cota como o bode expiatório. Chegamos ao ponto de ter um ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, lembra? Dizendo com todas as letras que a universidade deveria ser para poucos. Eu lembro disso, foi um absurdo. E ele ainda tentou justificar o privilégio dos filhinhos de papai, dizendo que os pais deles pagariam mais impostos para sustentar a universidade. Uma fala lamentável. E a gente viu como a oposição forte e declarada do Bolsonaro às cotas era um dos pontos que mais atraía esses grupos supremacistas que a gente mencionou. Lembra daquela discussão no Fórum Stormfront, que a gente comentou antes? Alguém perguntou lá o que os brasileiros brancos ganhariam com o Bolsonaro. E a resposta foi direta, na lata. Ele disse que iria acabar com ações afirmativas. Tava lá, escrito. Claríssimo o apelo, né? Totalmente. Então, o discurso anticotas, ele acaba funcionando como mais uma porta de entrada, né? Mais um topo de funil, como você disse antes. Ele explora o ressentimento, o preconceito que às vezes está escondido, às vezes está aberto mesmo. E serve para puxar pessoas para visões de mundo ainda mais radicais, mais extremistas. A Adriana Dias tinha uma análise muito boa sobre isso. Ela dizia que o discurso racista desses grupos opera em duas camadas. Uma mais explícita para os já iniciados, para os convertidos, e outra mais disfarçada para os leigos. Aquela linha do os negros estão roubando seu lugar, sabe? Para gerar essa cisão. O crescimento alarmante do extremismo neonazista no Brasil é um fenômeno bem complexo, com várias camadas, né? Sim, existem raízes históricas aqui no Brasil que vêm desde o integralismo lá dos anos 30 e até da presença oficial do Partido Nazista Alemão no nosso território. Isso é fato. Mas esse fenômeno foi turbinado de uma forma brutal nos últimos anos. Por um lado, por discursos de figuras políticas de grande projeção que legitimaram ou, no mínimo, ecoaram essas ideias perigosas. Por outro lado, pela dinâmica das plataformas digitais, como o Telegram, que não só deram espaço livre para essa galera, mas, como a gente viu, chegaram a promover ativamente a radicalização. Isso é muito grave. E nesse campo minado todo, pautas fundamentais da luta antirracista e por inclusão social, como é a política de cotas, acabam virando, infelizmente, um campo de batalha ideológico que é explorado ao máximo por esses grupos extremistas para ganhar adeptos. É um cenário bem complexo mesmo e que, olha, dá um frio na espinha, não dá para negar. A gente precisa ficar atenta e fica mais claro ainda o tamanho e importância do legado de pesquisadoras como a Adriana Dias, né, que dedicaram a vida para não só mapear e denunciar, mas para nos ajudar a entender essa realidade sombria que está aí. É um trabalho que, infelizmente, continuou mais necessário do que nunca. Muita coisa para a gente pensar. E aí, curtiu essa conversa? Se sim, não esquece de dar aquele like aqui no vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas. Valeu e até a próxima!